Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Barão. E hoje o tema é violência digital contra as mulheres. Nesse período de isolamento social, nós assistimos aí a um aumento da cyberespionagem, né, que é a instalação de programas espiões em celulares, né, para o controle das atividades pessoais daquela pessoa ali, né, com quem você se relaciona e tudo mais. E alguns especialistas, né, eles dizem o seguinte, que a maioria das vítimas, né, de cyberespionagem são as mulheres, né? Esse fenômeno, esse aumento do uso de programas espiões está relacionado aos casos de violência contra a mulher, e 70% dessas mulheres, né, elas foram vítimas, né, de algum outro tipo de violência, seja física ou sexual. Então, é uma violência que está aí, né, durante esse isolamento, acho que se acirra mais durante o isolamento, mas ela não começa aí. É uma novidade, porque nós estamos em uma era digital. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, eu convidei aqui a Thaisa Ramos, que é assistente social, aliás, minha amiga, né, em primeiro lugar, nossa irmã em Cristo, né, assistente social, doutoranda em saúde coletiva pelo Instituto Fernandes Figueira, aqui da Fiocruz, e pesquisadora sobre o tema cyberbullying, que é um tipo também de violência digital. Thaisa, boa noite, muito obrigada, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. E, enfim, Boa você noite. pode dar aí as boas-vindas. Boa noite. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo convite, agradecer ao convite da Igreja Batista. Transmita aí o meu abraço, minha gratidão a toda a liderança, pela confiança e pelo convite. Muito obrigada, mais uma vez. Olha, e você que está aí nos assistindo, já curte, compartilha essa live, né, para que mais pessoas tenham acesso, assistam, né, essa entrevista sobre esse assunto tão importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal da IBBT Oficial, para você ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja, receber conteúdos edificantes, enfim. Se inscreva, curta e compartilhe aí a nossa live de hoje. Thaisa, como eu falei, né, no início, a violência digital, né, a cyberespionagem e outros tipos de violência, né, estão aí ligados à questão da violência contra as mulheres, enfim, principalmente nesse período de pandemia que a gente está aí mergulhados, né, estamos mergulhados nas redes sociais, né? E eu queria saber um pouquinho de você, antes da gente entrar propriamente, né, nesse assunto, como surgiu o seu interesse em discutir cyberbullying, como é que foi seu encontro, né, com esse tema, com essa questão das redes sociais, a violência digital. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Bom, obrigada por você fazer essa pergunta. A escolha, na verdade, eu costumo dizer que esse tema me escolheu, porque eu comecei a estudar sobre bullying em 2012, quando eu fiz a especialização em Direito de Saúde na ENSP, que é a Escola de Saúde Pública, Sérgio Aroca, que também é da Fiocruz. Na época eu trabalhava numa ONG, e nessa ONG atendíamos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e crianças e adolescentes com necessidades especiais, né, com deficiência, na verdade. E aí eu recebi uma demanda de atendimento de uma adolescente de 13 anos que estava apresentando alterações comportamentais. Essa adolescente tinha um ótimo rendimento escolar e ela estava tendo uma queda nesse rendimento. E segundo o relato da mãe, ela precisaria de acompanhamento psicológico, porque ela, além de estar, né, assim, faltando às aulas, ela estava apresentando
algumas características de agressividade, ela estava também se automutilando. Então, segundo a mãe, essa menina estava vivenciando uma experiência de bullying. Então, a partir desse estudo sobre bullying, né, eu precisei também conhecer, né, entender um pouquinho do que seria o cyberbullying, mas até então eu não tinha pensado em fazer mestrado, né, e muito menos agora o doutorado. Então, houve aí um processo, né, um tempo, houve um gapzinho aí de 2012 para 2016, quando eu entrei para o mestrado. Inicialmente, o meu tema seria, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, né, com a temática da violência, a questão da vulnerabilidade social, adolescentes em situação de rua. E surgiu aí como proposta investigar esse novo fenômeno, né? Quando a violência se manifesta no ambiente digital, né? Entendendo que os adolescentes também estão sofrendo psicologicamente nesse contexto. Então, foi um desafio que eu abracei, e, assim, tem sido apaixonante estudar sobre esse tema, mas, ao mesmo tempo, é um tema que nos causa constrangimento, no sentido de pensar na dor que aquele adolescente, que aquela criança tem vivenciado, e muitas das vezes essa dor tem sido silenciada por ele mesmo ter ações para poder compartilhar com alguém. Então, assim, tem sido muito boa essa experiência. Atualmente eu faço parte de 2 grupos de pesquisa. Um deles tem estudado sobre diferentes formas de violência, entre elas a violência, o abuso digital, né, entre parceiros íntimos, o CDA, né, o Cyber Dating Abuse, a questão da LGBTfobia, a questão da mutilação, do suicídio, a questão do cyberbullying e da depressão. E num outro grupo de pesquisa, nesse outro grupo é coordenado pela professora Sueli Deslandes, do IFF. Os dois estudos são uma parceria IFF com a ENSP, ligados aí ao Departamento de Estudos de Violência e Saúde, que é o CLAVES. Nesse segundo grupo de estudos, coordenado pela Sueli Deslandes, nós estamos trabalhando com relação aos desafios, aquelas brincadeiras perigosas, estamos investigando também a questão dos aplicativos de monitoramento e controle. Você até citou no início da live, né, sobre esses aplicativos de espionagem. Então, a gente está trabalhando com esse tema também, são que esses aplicativos oferecem, né, de forma aí a legitimar uma invasiva. Temos também analisados, além dos desafios, a questão dos cursos pró-castigos físicos, né? Então, a questão da violência contra crianças e adolescentes e toda essa narrativa favorável à palmada, né? Então, tem sido bastante relevante estudar sobre a temática da violência na ambiência de sociabilidade digital. E Thaisa, muito bom, né, você compartilhar a sua trajetória com a gente. Eu acho que é rico, é potente, ainda mais porque nós estamos nesse mês de julho, né, comemorando o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Então, acho que é significativo também você estar aqui com a gente, né, na semana que antecede o Dia Internacional, que é dia 25, né, de julho, para apresentar aqui a sua produção científica. Nós fazemos ciência, nós mulheres pretas, né, fazemos ciência, estamos na academia produzindo conhecimento. Então, acho muito importante ter você aqui com a gente também, para a gente desconstruir esses estereótipos que nós temos carregado aí, né, ao longo do tempo, herança dessa escravidão, né, do passado escravocrata, que coloca a gente num lugar subalterno, de hipersexualização e não de produção de conhecimento. Então, é muito importante, nós temos mulheres pretas aqui também, né, compartilhando as suas pesquisas, seu conhecimento, as suas experiências, para inspirar outras mulheres também. Então, é muito significativo e importante ter você aqui com a gente e conhecer um pouco da sua trajetória também, enquanto pesquisadora, enquanto cientista. Né? Muito bom. Muito obrigada, acho que é uma inspiração para a gente. Obrigada, você também é uma inspiração. Eu louvo a Deus, assim,
pela igreja ter aberto aí essa oportunidade para estarmos falando sobre o tema da violência digital contra a mulher, por estar dando uma oportunidade para irmãs como nós, pretas, que fazem ciência, como você mesmo falou, e vocês são tão relevantes de pensar que por tanto tempo, o negro sempre esteve aí no lugar de aquele que oferece os dados para alguém fazer a pesquisa, né? Como cidadão de segunda categoria no processo aí de produção científica. Ele contribuía para a produção, ele era aí um sujeito de pesquisa. Né? Então, assim, a gente sabe que é um desafio estar dentro da academia, estar dentro de um programa de pós-graduação escrito senso, ainda é um espaço pouco alcançado pela população negra, é importante falar sobre isso, mas vamos continuar aí torcendo, acreditando, né, que essa porta possa se abrir para outros, né, outras mulheres, outras meninas, outros homens, negros, que eles possam estar acessando aí o ensino superior, né, para que possam ser produtores aí de conhecimento, né? Esse lugar aí também é nosso, pensar assim, exatamente. Né? Então, para você que está nos assistindo, você pode também mandar perguntas pelo chat, tá bom? Então, não deixe de mandar sua dúvida, sua questão aqui para a gente também, beleza? Então, Thaís, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que seria essa violência digital. Como é que a gente definiria esse tipo de violência? Então, a violência, se a gente falar sobre violência digital de uma forma mais ampla, seria toda prática que vai utilizar aí dispositivos eletrônicos com acesso à internet para postagem e compartilhamento de conteúdos que tenham a intencionalidade de ferir e depreciar alguém. Então, assim, precisa haver a intencionalidade e o uso aí de dispositivos eletrônicos. Só que quando a gente fala de violência virtual, é algo muito amplo, porque existem diferentes formas de violência virtual e cada vez mais essas manifestações de violência, elas podem aí adquirir novos contornos, considerando aí as novas possibilidades de interação digital, né? Cada vez mais nós temos aí novos aplicativos e que possibilitam diferentes formas, né, de compartilhamentos, de interação. Então, isso também, o ambiente digital se tornou aí um celeiro para práticas disseminadas de violência. Entre essas violências, nós temos aí o cyberbullying, né, que é uma violência que acontece entre adolescentes, né? Uma violência que ela ocorre entre pares, são atos, né, de violência psicológica que também vão causar aí danos à saúde psíquica do indivíduo e que pode aí, por ser uma violência que acontece na internet, acontecer a qualquer lugar e a qualquer momento. Quando a gente fala de violência na internet, né, e fala da intencionalidade, a gente precisa também lembrar de uma outra característica presente nas violências que acontecem no ambiente digital, que é a questão da possibilidade de anonimato. Né? Existe uma pessoa que sofre a violência virtual, ela não sabe quem é aquele que está praticando, tá? É importante a gente também falar dessa capilaridade, desse potencial aí de alcance que uma violência virtual ela pode ter. Então, assim, basta apenas uma postagem, né, de um conteúdo que aquela pessoa que foi atingida por aquela postagem, né, seja um vídeo ou um comentário, ou até mesmo uma foto, né, se perde, porque uma vez que essa imagem foi postada, você não sabe para quem ela foi compartilhada, quantas vezes ela foi compartilhada, e existe ainda a possibilidade desse conteúdo ser baixado e recompartilhado numa outra plataforma e em um outro momento. Então, nós temos entendido, né, dessa experiência de estudar a violência digital, que são violências que têm aí um alto poder lesivo, né, destrutivo daquelas pessoas que iniciam essas experiências. Então, assim, pensar que
Você pode até fazer o contato, solicitar uma plataforma para poder retirar esse conteúdo, mas ele pode voltar aí num outro momento, através de outras manifestações, por exemplo, né? Se é uma foto, ele pode vir através de um meme, ele pode ser transformado num vídeo. Então, assim, a audiência desse tipo de violência, ela é muito maior do que uma violência que acontece aí, por exemplo, na rua ou dentro da casa daquela mulher, né, ou na escola, uma violência que acontece aí entre pares, no caso dos adolescentes. Então, eu falei do cyberbullying, mas é importante falar, né, já que nós estamos falando de uma live que trata sobre a questão da violência virtual contra a mulher, a gente está falando do abuso digital. O abuso digital, ele ocorre entre pessoas que têm alguma relação afetivo-sexual, né, que os autores vão chamar, né, de parceiros íntimos, né. Trata-se aí de uma nova expressão de violência, né? É importante dizer que é uma violência que ela é diferente do cyberbullying, porque no cyberbullying ela é uma violência que acontece entre pares, do abuso digital precisa ter tido ou estar havendo aí uma relação amorosa, um relacionamento íntimo para se configurar um abuso digital. E esse abuso digital, ele pode se manifestar também de diferentes formas, né? Existe aí a pornografia de vingança, né? O revenge porn, né? Que é quando ocorre aí o compartilhamento, né, de imagens íntimas sem o consentimento daquela vítima, né? A sextorção, né? Quando há o roubo de imagens, né? O roubo de informações pessoais. E nesse caso, como a gente está falando de sextorção, imagens íntimas, mas aí há a tentativa aí de estelionato, né, de roubo, de obtenção aí de financeira, né, de lucros financeiros, a partir aí dessa ameaça, né? Por exemplo, a pessoa diz, eu tenho aqui sua imagem, se você não fizer um depósito na minha conta, se você não me der tal coisa, eu vou publicar nas redes sociais, eu vou encaminhar para sua família, para o seu ambiente de trabalho. Então, existe aí um caráter também aí de ameaça desse tipo de violência. E existe o monitoramento e controle, que faz parte aí desse bloco de violência, de práticas, né, do abuso digital, a espionagem, né? Tem dois muito interessantes, que é inclusive da professora Sueli Deslandes, que é a coordenadora de um desses grupos de pesquisa que eu faço parte, que ela escreveu junto com a Roberta Flack, que fala sobre os abusos digitais, e elas dão destaque aos aplicativos de monitoramento e controle. E o quanto que, né, eu tinha até começado a falar um pouco sobre isso, né, o quanto que esses aplicativos eles são convidativos, né, trazendo aí uma falsa imagem de assim, olha, saiba onde está o seu marido, saiba onde está a sua esposa, tenha o controle da situação, né? Então, só que estamos falando de aplicativos cujas instalações, na maioria das vezes, são feitas sem o consentimento. E uma vez que são feitas sem o consentimento, trata-se aí de uma violação aí, né, de direito dessa pessoa que está tendo aí a sua vida controlada a partir de um dispositivo, de um aplicativo eletrônico, né? Então, assim, é algo bem deletério, além de ser muito invasivo, né? Não, e assim, interessante que você traz, né, essa questão, eu fico pensando, né, que no caso das mulheres, esses aplicativos, por exemplo, de controle, né, como isso também vem atrelado a um discurso, né, de cuidado, né, aquela coisa da proteção, esses lugares de gênero, né, porque o homem quer me proteger, ele se importa, e quando na verdade é isso que você falou, ele quer controlar, né, o corpo dessa mulher, né, o corpo dessa pessoa, né, enfim, que ele foi lá no celular sem o consentimento, sem ela saber, e instalou esse dispositivo, né, esse aplicativo. E como os nossos corpos, né, eles são vistos nessa sociedade, né, como uma forma de você objetificar também essa mulher, né, transformar, e aí você poder monitorar
controlar esse corpo mesmo à distância, né? Você saber onde a Sim. pessoa está, com quem ela está, onde foi, que horas, né? Com esse discurso, né, do cuidado. Ainda mais que a gente vive, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, que a gente está aí, cada mergulho, cada hora é um flash diferente, né? E aí você tem essa coisa, que é muito violento, né, e tudo mais. E aí quando você vê, você já está sendo controlada 24 horas, né, por esse agressor, né? Então, é interessante você estar falando sobre isso, porque, assim, existem aí duas possibilidades, tá? Existe essa prática de monitoramento e controle, que ela é duplamente consentida, ou seja, o casal instala em comum acordo esses aplicativos, então aí, no caso, a esposa, né, a namorada, sabe onde o marido está, a partir, né, do acionamento aí da geolocalização daquele aplicativo, né, e aí ele vai fazer o rastreamento, né, dessa pessoa a partir do GPS, e vice-versa, mas além disso, né, essa pessoa tem acesso às mensagens de e-mail, os SMS, as mensagens de aplicativo, e existe aquelas pessoas que fazem esse tipo de instalação sem consentimento, né? Basta ali a pessoa, em algum momento, ter acesso ali, né, o celular está desbloqueado, e se a pessoa faz o uso de uma senha, né, de bloqueio de um aparelho, né, celular, e aquele companheiro ali faz a instalação desse dispositivo, e como nesse caso a gente está falando de um dispositivo de espionagem, ela não vai saber que aquele aplicativo está instalado, porque é para ser, de fato, para espionar. Então ele faz uma espécie de, ele faz um espelho daquele aparelho, daquele celular, para a conta daquela pessoa que vai estar controlando ali, né, remotamente, né? Inclusive quando o celular está desligado, essa pessoa tem acesso às informações do aparelho aí, do íntimo, do marido, enfim, é assustador. Se você for parar para pensar, é assustador, né? O quanto que, de uma certa forma, a pessoa está sendo exposta e ela não sabe, né? Porque não houve o consentimento. Você, mas vou parar para pensar assim, mas você está falando assim, poxa, mas é meu marido, ou é meu namorado, o que tem a ver, né, eu saber, né? Eu acho que isso precisa ser de comum acordo, né? E quando não há o comum acordo, existe aí uma invasão de privacidade, né? Sim. Existe algum tipo de violência assim, digital que seja, digamos, como você falou, tem a pornografia de vingança, né? Tem essa questão da extorsão a partir de enfim, material íntimo e tudo mais, mas tem alguma outro tipo que, vamos dizer assim, é mais sutil, ligado assim a mensagens, a gente pode considerar, né, por exemplo, mensagens nas redes sociais, né, alguma coisa nesse sentido, como também uma violência digital, digamos assim, a Sim, a pessoa, gente né, te pode. mandando certos. Aí como você está colocando, a gente pode configurar aí nesse caso uma espécie de assédio, né? Uma importunação, né? A partir daquele conteúdo. Existe o stalkeamento, né? Que é quando há ali, né, aquela busca através das redes sociais, né? A pessoa quer saber onde você está, e aí ela vai pesquisando todos os seus passos na sua rede. Às vezes e às vezes a pessoa pensa que não sabe que o outro está stalkeando. Hoje em dia existe a possibilidade de você ter aí o conhecimento desse stalkeamento, né? É importante dizer que se a pessoa identifica que ela está sendo stalkeada, ou seja, perseguida em uma rede social, ela pode solicitar aí o bloqueio, né, da pessoa, a denúncia diretamente no aplicativo em que a vítima está percebendo aquele tipo de perseguição, tá? É importante falar sobre isso. Legal. E assim, durante a sua pesquisa do mestrado, enfim, né, e durante a sua trajetória, além desse caso dessa adolescente que você citou no início, né, teve algum outro caso, algum outro relato que te impressionou, né, que chamou a sua atenção?
Sim, nesse caso que eu comentei com vocês, eu estava falando de um caso específico de bullying, mas, assim, com os dados da pesquisa, né, agora especialmente do doutorado, nós estamos trabalhando com adolescentes, né, do ensino médio, segundo ano do ensino médio, e nessa pesquisa que trabalhou, na verdade, trata-se de um inquérito, né, então nesse inquérito foi perguntado para esses adolescentes, apresentado questões sobre o cyberbullying, questões sobre a violência entre parceiros íntimos, e assim, nós tivemos dados muito interessantes, que depois a gente vai estar divulgando isso mais para frente, assim, né, as porcentagens, né, o quanto que foi impactante perceber que os adolescentes, né, e especialmente as meninas, têm sofrido muito com a violência digital, nas suas diferentes formas. Interessante também falar do próprio racismo, né? O quanto que as adolescentes têm falado sobre a manifestação, né, do racismo a partir do uso das tecnologias. E quando a gente fala da violência digital, né, contra mulheres, eu recebi 2 relatos que não estão relacionados à minha pesquisa, mas relatos de pessoas que, por eu estar estudando sobre esse tema, né, as pessoas acabam nos procurando, né, para poder pedir orientação. E eu lembro de um caso de uma jovem que ela se relacionou com uma pessoa e essa pessoa compartilhou os vídeos, né, vídeos e fotos que ela compartilhava intimamente. Era uma troca, era um comum acordo entre esse jovens, né? E aí a gente está falando aí de um ato de fornicação, nesse caso, né? Porque esses jovens estavam fornicando. Eles eram jovens, inclusive, cristãos. E aí, o que acontece? Essa menina, infelizmente, teve esses dados publicados no Facebook, fizeram um vídeo, e aí colocaram palavras realmente assim, não só a imagem dela houve aí uma tentativa de desconstrução aí dessa imagem, né, da menina da menina de Deus, da menina que, né, que faz algo para Deus, aí um exercício na casa do Senhor, ela tinha um ofício, né, então, assim, o quanto que aquilo foi humilhante, né, durante um tempo, foi um processo, assim, essa menina precisou de cuidado, ela precisou de passar por um processo de cura mesmo, interior, e aí é importante a gente estar falando, né, do quanto que é essencial as vítimas terem suportes, não só em termos jurídicos, né, ela saber para onde ela pode direcionar a sua denúncia, né, mas também contar aí com as suas famílias, contar com o apoio de amigos, né, de líderes, de pessoas com quem ela possa confiar ali e não ser julgada por aquele ato, né, ou de uma mulher, né, que de repente que está vivenciando esse tipo de violência, né, terminou um casamento, ou era um noivado aí, era uma relação abusiva, e ela conseguiu romper aquele vínculo, aquele ciclo de violência, e a partir disso ela está vivenciando seja a perseguição digital, ou ter aí essa questão, né, de seus conteúdos íntimos, divulgados, né, dela ter realmente um espaço de acolhimento é extremamente importante. E assim, falando um pouco de dados, né, eu queria trazer para a gente pensar um pouco o quanto que a violência digital ela tem sido disseminada, e nesse período de quarentena houve um aumento bastante importante. Então, assim, queria trazer para vocês assim dados da ONG Sem Fernet Brasil. Vai dizer que durante a pandemia, somente no mês de abril, houve um crescimento de 21,27% de casos, né, de violência contra a mulher no contexto digital, isso se comparado do ano de 2019. E aí aqui a gente a SaferNet traz para a gente dados referentes à exposição de imagens íntimas, né? E nesse caso, esse tipo de violência específico houve um aumento de 154,90%.
ou seja, 130 denúncias somente nesse mês de abril. E, assim, de todas essas denúncias que eles recebem, né, porque a SaferNet recebe outros tipos de denúncia no ambiente virtual, por exemplo, a questão da pornografia, pornografia infantil, a questão da xenofobia, do neonazismo, a questão do cyberbullying, eles recebem outros tipos de denúncia, o racismo na internet, eles recebem outros tipos de violência. E eles identificaram que 70% das violências que acontecem na internet, e nesse caso aqui da exposição de conteúdos íntimos, todas as violências concentradas que foram denunciadas, aí 70% as vítimas eram mulheres, né? Então, assim, para mostrar mais uma vez que não acontece violência contra os homens, acontece, mas na sua maioria as mulheres são aí as mais vulneráveis, né? Muito bem, temos uma pergunta aqui do nosso irmão Braga. Ele pergunta o seguinte: existe um tipo de perfil do perseguidor ou do agressor digital, digamos assim, né? Faixa etária, grau de instrução e tipo de união, por exemplo, se é namoro, se é casamento. Existe um perfil desse agressor? Então, quando a gente está falando de violência contra a mulher, né, no ambiente digital, a gente está dizendo que essa violência ela acontece aí entre jovens, né? As jovens são atingidas, as mulheres adultas também são atingidas. Quando a gente pensa aí no perfil, é alguém que ela teve um envolvimento emocional, né? Houve aí uma relação afetiva, né? Na sua maioria das vezes, a gente tem visto que são violências que acontecem entre namorados, entre noivos, e geralmente esse par, né, ele não aceita o rompimento desse relacionamento. Então, e a gente está falando aí de uma violência que ela é simbólica, porque quando a gente fala de violência simbólica, né, Bourdieu vai falar sobre isso, né, existe aí um processo de dominação entre aquele que quer controlar emocionalmente, né? E aí a gente está falando de uma violência que é psicológica, né? E aí quando a gente fala de violência simbólica, ela não precisa acontecer de forma física, né? Basta ver aí esse dano ou controle psicológico, né? Então, assim, geralmente são pessoas que têm aí tem essa capacidade de controlar, né, emocionalmente essa vítima, né? E assim, usando discursos, por exemplo, você não, a gente não pode, nós não podemos terminar, você não pode viver sem mim, porque nesse relacionamento, esse relacionamento ele já deveria, provavelmente já dar indícios para essa mulher, para essa jovem, de que essa relação ela era abusiva, né? Nós usamos aquele exemplo do controle, né? Como uma estratégia de cuidado, né? Assim, eu não estou te controlando, eu estou cuidando de você, eu quero saber onde você está, eu vou dizer para você com quem você deve falar, quem são seus amigos, eu vou te afastar, e geralmente existem alguns passos, né? Algumas demonstrações aí de que essa mulher ela pode estar numa relação abusiva, né? Quando há esse afastamento dos amigos, né, da família, essa mulher ela passa a viver somente em função desse relacionamento. Então aí isso são alguns dos indícios. Mas eu não tenho que cuidar do meu relacionamento. Não é disso que a gente está falando, de cuidado. Quando esse cuidado já deixa de ser cuidado e passa a ser o controle, né? Então, assim, geralmente existe aí um controle emocional e uma dependência emocional por parte dessa mulher também. E, às vezes, uma dependência financeira. E, recentemente, segunda-feira, eu fiz uma live no meu Instagram com uma advogada, a Érica Trent, e ela estava falando sobre os casos de violência digital, né? A gente estava conversando sobre crimes cibernéticos, e eu achei interessante um dado que eu vou compartilhar com vocês. O seguinte, era um caso era um casal que decidiram se separar. Na verdade, o marido decidiu se separar dessa mulher porque ele descobriu através do celular dela, né, de mensagens, que ela estava traindo ele.
Então, ele usou o discurso dessas mensagens, né, como agiva para o rompimento daquele relacionamento. E a partir disso, né, eles deram entrada no processo de divórcio, houve, né, aí a deliberação a favor do divórcio, mas como aquele homem, ele teve aí a sua honra ferida, porque descobriu aí que houve essa traição por parte dessa mulher, ela teria que pagar uma indenização de 30 mil reais para ele por danos morais. Só que o que aconteceu? Gente, sempre o discurso da honra, esse discurso que não, né, não tá sempre aí como é que é? Assombrando, né? Exatamente. Então, assim, como foi um crime que feriu a honra dele, houve a traição, foi entendido aí que ele teve aí a sua emoção ferida, suas emoções feridas, então ela teria que pagar. Só que o que aconteceu? O varão se revoltou por ter a sua imagem aí, né, ferida, né, por estar ali na condição do sujeito que foi traído, e ele decidiu expor todo o conteúdo daquelas conversas, né, das imagens que aquela mulher compartilhou com o seu amante, para a família dela, para dizer assim, olha, eu vou mostrar para sua família e para os seus amigos quem você é. Só que aí, com essa prática, ele perdeu essa causa, né? Não a questão, houve aí de fato o divórcio, mas ele dessa vez teve que pagar porque ele, na verdade, compartilhou as imagens que eram e as imagens e mensagens que eram íntimas dessa mulher, né? Então, assim, ele cometeu um crime, né? Ele estaria aí supostamente na sua razão, mas perdeu a razão quando compartilhou conteúdos íntimos que não eram seus, não foram liberados, né? Ou não houve a liberação aí o consentimento dessa mulher, e ela passou aí a ser a vítima nesse caso, e ele teve que pagar a indenização que ele iria receber, ele teve que pagar a essa mulher. Nossa, que situação. E esse discurso da honra também, né? Essa coisa de que, porque a honra foi ferida, isso já era, inclusive, né, já caiu em termos, né, jurídicos e tal, né, a defesa da honra, mas, infelizmente, por nós termos instituições, né, ainda marcadas pelo patriarcado, pelo machismo, né, a gente ainda escuta, né, esses discursos de que manchou a minha honra e tudo mais, então ela merece essa exposição, por exemplo. Eu acredito que algumas pessoas devem ter, né, digamos assim, apoiado por isso, né? Não, a honra dele foi ferida, então ela merece, né, ser exposta dessa maneira, merece que sua conversa, suas fotos, enfim, sejam expostas. E como é isso, né? Ainda esse discurso, né, sexista que vai se atualizando e ganhando novas formas com a violência digital, né? Com os meios, com as redes sociais e tudo mais. Agora, Thaisa, caso a mulher e a menina, né, ela tenha sido vítima de violência digital, o que ela deve fazer? A quem ela deve procurar? Né? Existe uma rede, né, de instituições, né, que ela possa procurar para se defender dessa violência? Sim, existe sim. E só assim, para dar continuidade um pouquinho, você falou dessa questão do crime, do crime contra a honra, né? Estava no finalzinho aí dessa sua colocação, e é bem verdade, né? E a gente não pode desconsiderar que, nesse caso, esse homem aí entrou com um processo de dano moral. Né? Então, assim, existe ainda essa relação de moralidade quando tem a ver com esse marcador aí, né? Manchou-se a honra, então eu posso ter aí uma reparação por dano moral, né? Porque eu tive a minha imagem, né, de certa forma, exposta de forma negativa, enfim. Então, só para deixar registrado, né, que a gente tem aí uma lei de 2012, que é a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei que ela vai dizer, né, que não se pode compartilhar, né, conteúdos íntimos de uma pessoa, né, através aí de dispositivos eletrônicos, né, quando há esse roubo de informações, né, de aparelhos, né, seja celulares, laptops, enfim, isso é configurado como um crime digital, né,
Nós temos também uma lei recente, né, a Lei 13.372 de 2018, ela fez uma alteração na Lei Maria da Penha. Que alteração foi essa? Foi previsto aí, está previsto, né, e já está em vigor, na verdade, a criminalização de toda forma de publicização não autorizada de cenas de nudez, de atos sexuais ou de caráter íntimo e privado, né? Então, assim, essa questão da pornografia de vingança, da sextorção, ela está aí amparada a partir dessa lei 13.372. Quando você fala, né, pergunta sobre a questão de que espaços, né, de que alternativas que essa mulher tem, né, nós temos a gente não pode esquecer, né, dos Disque 180, que é a principal aí ferramenta, né, de denúncia de crimes contra de crimes contra a mulher, né? E quando a gente vai falar da violência digital, por conta desse processo, né, que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, eu achei interessante essa ampliação das possibilidades de canais de denúncias que nós, né, tivemos que ter por conta dessa realidade de isolamento, porque a gente está falando também de uma mulher que teve que ficar aí, né? A gente trouxe aqui exemplos da violência digital, né? Do controle das imagens íntimas, da cyberespionagem, mas nós não podemos esquecer da violência doméstica, né? Da violência que acontece nesse ambiente doméstico e que muitas mulheres ficaram aí expostas durante esse período da pandemia. Então, o Ministério, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles disponibilizaram, né, um aplicativo, né, o app Direitos Humanos Brasil. Ele é um aplicativo que está disponível nos sistemas Android e iOS. Então, assim, é possível fazer denúncias a partir do site, né, que é o www.gov.br/mdh, fazer a denúncia aí de violência, né, caso uma mulher tenha sofrido alguma violência. Também no contexto digital, essa violência pode ser também reportada a esse canal. O Ministério, ele também disponibilizou, e isso já é mais recente, isso é agora de junho, a possibilidade de se denúncia a partir do aplicativo Telegram, né? Então, assim, é possível fazer... Oi? Não tô. Então, assim, para usar o Telegram né, com o intuito de fazer a denúncia, basta a mulher digitar Direitos Humanos Brasil Bot e fazer essa busca no aplicativo. E aí, quando ela fizer essa busca, esse bot, na verdade, ela é uma inteligência artificial, né, um robozinho, e ali vai se iniciar uma conversa sobre a questão ali da denúncia, né, que a mulher pretende fazer. Ok? Então, assim, é importante também falar que se a pessoa teve aí sua imagem, né, disponibilizada de forma, né, sem o consentimento numa plataforma, a pessoa pode também denunciar diretamente na plataforma. Todas as plataformas do ambiente digital, elas tiveram que atualizar aí as suas políticas de privacidade e as suas políticas de comunidade, né? Então, eles têm aí mecanismos em que você pode dizer qual é o tipo de violência, né? Conteúdo de nudez que foi exposto, discurso de ódio, né? Quando aí é um comentário, enfim, pode ser reportado diretamente para essas plataformas. É importante fazer essa ação. A Google, ela também possui um formulário para solicitações de remoções de conteúdo, né? Então, assim, é bem verdade, aí é importante a gente falar sobre isso, que essas plataformas, elas constantemente estão passando aí por aprimoramentos desses mecanismos, né? E elas vão constantemente aí elas estão tendo a necessidade de atualizar essas diretrizes com base nas regulamentações internacionais, né? A gente tem aí agora recentemente, né, nós temos a lei do marco civil regulatório, né? A gente tem aí a nova LGPD. Então, assim,
são leis que vão cada vez mais cobrando novas iniciativas dessas plataformas no que tange aí a uma internet mais segura, uma internet mais empática, né? O Brasil precisa, né, cada vez mais avançar nessa seara, né? Importante falar sobre isso, e as pessoas que trabalham com essa temática da governança digital têm falado bastante sobre essas questões, né, da importância dessa atualização, né, e da importância de termos, né, a nossa segurança de dados aí preservada nesse contexto digital. Existem aplicativos e coletivos com iniciativas bem interessantes também, tá? Existe o Mapa do Acolhimento, tem um site, né, que é o mapadoacolhimento.org. Essa organização, eles acolhem demandas de mulheres que sofrem violência, eles oferecem atendimento psicológico e jurídico, eles cadastram psicólogos, advogados do Brasil inteiro, e a equipe, né, técnica do mapa encaminha as demandas para os profissionais mais próximos para que eles possam fazer o atendimento presencial dessas mulheres. É muito interessante essa iniciativa, e assim como essa, tem o Conexões que Salvam, que também é um coletivo que eles informam locais onde as mulheres podem estar buscando ajuda a partir do seu território, né? Eles usam aí também, né, os meios de geolocalização para poder direcionar essa mulher para os locais mais próximos, né, do seu território de domicílio. É uma página que vai também auxiliar a mulher ela identificar se ela sofreu a violência, né? Porque também tem isso, né, Érica? Às vezes a violência ela é tão sutil, ela é tão naturalizada, que a pessoa tem dificuldade de entender se aquilo é uma violência, né? Porque existe muitas das vezes essa coisa, né? De confundir o que seria cuidado com o controle, né? Com o abuso, né? Então, é importante, eu achei muito interessante essa estratégia do Conexões Alvo, né? De mostrar aí o passo a passo para essa mulher, né? E é um site que o foco dele é dar o suporte para mulheres que sofreram violências no contexto digital. Tem um projeto também muito interessante, que é o projeto chamado... deixa eu até abrir aqui, para falar certinho. Enquanto você está abrindo aí, eu vou falando aqui. Tivemos alguns comentários aqui. A Ana Castro comenta: Thaisa Ramos, você narrou tudo que vivia. Uma relação abusiva e dependência emocional. Mulheres, não aceitem viver assim. A Grace Farias comenta: esse assunto deveria ser levado às escolas. Crianças e adolescentes precisam ser orientados como isso acontece, como devem proceder. E a Ethel Mendes fala o seguinte: seria interessante colocar aqui na descrição essas plataformas de denúncia para divulgação. Acho que a gente pode depois, né, falar com o pessoal da comunicação e colocar essas plataformas que você falou, não só de denúncia, mas também de acolhimento a essas vítimas, né? A gente coloca aqui sim. Muito obrigada pelos comentários. E assim, eu concordo, né, com a pessoa que falou, né, dessa coisa da importância de comunicar, né, para as adolescentes, para as mulheres, né, é importante elas abrirem espaços como esse, né, de falar, porque às vezes tem mulheres dentro das nossas igrejas que elas têm vergonha de dizer, né, para uma irmã, né, que ela às vezes até convive, às vezes senta ali do lado, dela dizer que ela está passando por uma violência, né, às vezes tem vergonha para o líder, para a líder do Ministério das Mulheres, para o líder da igreja, mas, assim, importante dizer que existem ferramentas também que ela pode estar acessando, porque, de repente, ela vai se sentir aí, vai ser uma outra possibilidade, né, dela ter também aí um espaço de escuta, né, e mecanismos aí também de orientação, né. Muito obrigada pelas contribuições. Eu estava falando do projeto, né, eu descobri esse projeto recentemente, achei muito interessante. É um projeto cristão chamado Nossas Histórias
curam. Ele é um projeto que faz o enfrentamento de abusos sexuais cometidos, né, dentro do sistema religioso, né, dentro das igrejas, e eles dão um apoio aí para as mulheres que vivenciam essas experiências, né, então elas podem estar fazendo, né, não só recebendo aí o apoio para orientação, processo de denúncia, então também eu achei muito legal, é uma página que está disponível no Instagram. Tem um site chamado Assédio Online. Ele é um site que eles trabalham com orientações para mulheres, tem um foco também nesses casos de violência na internet, especialmente aí com a questão da divulgação das imagens íntimas, né? Então, assim, eles orientam como denunciar a violência no ambiente digital, tanto para as plataformas do Google, do Facebook, do Twitter, que seria relevante aí para a mulher reportar para a justiça no caso da judicialização da violência. Então, assim, além desses canais que eu falei, né, tem algumas iniciativas bem legais de alguns estados que disponibilizaram aplicativos, né, eu não tive conhecimento de se o estado do Rio de Janeiro tem um aplicativo específico para a denúncia de violência no contexto digital, né, pensando aí nesse contexto de pandemia, mas, por exemplo, São Paulo tem um aplicativo, o governo do Piauí. Ah, mas Thaisa, mas se eu quiser fazer, você falou de páginas que são coletivos, que orientam, também podem acolher denúncias. Mas existem outros canais, tá? A SaferNet, eles têm também um helpline, em que a pessoa pode ali fazer a denúncia no caso da violência digital, tá? Qualquer tipo de violência digital, no caso da mulher, é importante falar o seguinte: violências digitais crescem em redes abertas, em páginas, por exemplo, do Facebook, Google. Se for uma violência que foi cometida no contexto digital, mas, por exemplo, de uma pessoa que enviou de um perfil para outro de forma privada, e se foi, por exemplo, dentro de um grupo fechado, a SaferNet não acolhe esse tipo de demanda, tá? Precisa ser um tipo de violência que aconteça de forma que você possa copiar ali o link e você disponibilizar para o site da SaferNet, e aí a SaferNet, eles têm parceria com diferentes dispositivos e organizações de proteção, né? Então eles vão encaminhar aí para o Ministério Público Federal, vai encaminhar para o Ministério da Mulher, né, da Família, dos Direitos Humanos, vai encaminhar para a Polícia Federal, para diferentes entes, tá? Dependendo do tipo de violência. Agora, existem aí a gente, como estamos no Rio de Janeiro, temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, e aí, como a gente está falando de crimes cibernéticos, é importante falar o seguinte: precisa colher-se as provas materiais. Tá? Então, assim, printar esse conteúdo, se você puder fazer o compartilhamento para o e-mail, né? Tem a possibilidade de baixar esse conteúdo, de imprimir, para que você possa encaminhar a denúncia para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Ok? Ok. E esse tema da violência digital, ele também é um desafio, né? Quando você pergunta sobre se o Rio criou algum aplicativo, né? Se a rede de enfrentamento da violência contra a mulher criou algum aplicativo para isso, né? Eu não tenho conhecimento, mas também a gente está muito acostumado, né, com um tipo tradicional, digamos assim, de violência, muitas aspas, né? Aquela violência doméstica ali, a física, a violência sexual, digamos assim, e a gente talvez ainda não tenha caído a ficha ainda, acho que agora com a pandemia, acho que essa ficha vai cair, ou está caindo, que essa violência também acontece nos meios digitais e que a rede de enfrentamento, ela precisa, né, a rede de atendimento, inclusive, especializada, se dar conta, né, dessa violência que acontece no meio digital contra as mulheres e meninas, porque a gente tem essa ideia um pouco tradicional, a gente precisa agora, né, com esse mundo digital, né, enfim, a gente está nas redes sociais, como a rede de enfrentamento da violência contra as mulheres e a rede de atendimento especificamente, ela vai lidar com essas questões, como os centros de referência,
né, especializados, por exemplo, podem ser também, né, uma instituição, né, de um serviço de apoio a essas mulheres que sofrem violência no meio digital, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque, por exemplo, eu participei hoje de um seminário da segurança pública, né, sobre violência, e a violência digital não apareceu, né? Apareceu outras formas de violência, mas você está dizendo que a Polícia Civil tem uma delegacia especializada e não se preocupa em talvez desmembrar esses dados, apresentar dados dessa violência contra as mulheres, né? Então, acho que fica aí o desafio, né, a provocação para a política de enfrentamento à violência contra as mulheres considerar, né, o meio digital, né, como esse meio também violento, né, que fragiliza também as mulheres, né? E aí, Perfeito. pegando... Oi? Quer comentar? Queria comentar, sim. Eu falei, é perfeita a sua Pode comentar. colocação. E eu fiquei pensando, quando eu estava vendo essa possibilidade agora, né, que assim, temos o Disque 100, temos a possibilidade de encaminhamento de denúncia através do link, né, do site lá do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, e agora eles disponibilizam através do Telegram. Eu fiquei pensando, por exemplo, quem são as pessoas que têm Telegram? Né? Porque assim, a maioria das pessoas utilizam o WhatsApp. Então é importante também, quando a gente está falando de promoção, a gente está falando de política pública, né? Então, assim, quem são as mulheres que mais sofrem com a violência? Né? São as mulheres pobres, são as mulheres pretas. E eu fiz até uma brincadeira recente no meu perfil do Instagram, perguntando assim: queria saber, gente, quem tem o aplicativo do Telegram no celular e faz uso dele? Então, assim, da minha rede, menos da metade tinha acesso ao Telegram e fazia o uso. Então, assim, para quem é destinado essa possibilidade de denúncia a partir desse aplicativo, né? A gente não pode desconsiderar, a gente está falando de uma violência digital, sim, mas tem mulheres que até têm o seu celular, mas ela tem dificuldade de acesso à internet, né? Uma internet de qualidade. Então, assim, se ela talvez não conseguir fazer essa denúncia, um próximo a ela pode fazer essa denúncia. Então, assim, por isso que é importante pensar na rede de apoio, né? Porque às vezes essa mulher ela não vai ter força, ela não, por conta da violência, porque a gente está falando de uma violência que é psicológica também, né? Que traz dano. Então, da rede de apoio também ter conhecimento. Então, às vezes, você conhece alguém que está vivenciando essa violência, mas ela não tem força, ela não sabe como proceder, de você orientar essa pessoa, quais são os passos que ela pode dar. E é importante também dizer, né, a gente falou muito sobre a questão do compartilhamento de nudes, né, porque são uma das maiores formas, aí, são uma das principais manifestações da violência digital contra a mulher e dessa questão da espionagem, né, do monitoramento e controle, né, mas a gente está falando para mulheres cristãs, isso acontece, isso pode acontecer, minha irmã. E você como uma mulher de Deus, você tem que se colocar aí como alguém para acolher essa mulher, não julgá-la, né? Ser aí alguém para orar com ela, mas também de dar orientação. E a gente não pode esquecer que a culpa não é da mulher, ela nunca vai ser da vítima. A culpa vai ser de quem usou aí, né, da maldade, né, para poder querer humilhar, né, depreciar alguém, ferir, seja através da forma digital, né, das violências que acontecem no ambiente digital, ou uma violência que acontece aí nas relações face a face. Okay. Isso aí. E aí, já que você entrou nessa seara aí das mulheres cristãs, enfim, né? A pergunta que não quer calar agora, Thaisa. O que a igreja pode fazer para prevenir e combater a violência digital contra as mulheres, as meninas? Qual é o papel da igreja nesse sentido? Então, eu vejo para a igreja um papel, um desafio. Falar sobre violência dentro da igreja, de uma forma geral, é um desafio. Porque, por vezes, durante muito tempo, falar sobre essa temática foi um tabu.
né? Mas é importante a gente lembrar que a gente está falando de violência, e violência é pecado. E pecado precisa ser denunciado, não só no reino espiritual, mas no reino físico também. Então, assim, a igreja ela tem uma função social na Terra. Então, assim, não só de acolher essas mulheres, essas jovens, né? Não só aquelas que vieram do mundo e que estão sendo acolhidas na comunidade cristã, né? Agora, mas aquelas que já estão dentro da comunidade cristã e estão vivenciando aí algum processo de violência, né? Então, assim, orientar, né? Ter espaços aí de discussão, rodas de conversa, palestra, não só para as meninas, né? Geralmente as igrejas, a Igreja Batista geralmente tem, não sei se de vocês tem, mas tem Mensageiras do Rei, né? Eu participei de Mensageiras do Rei, então, né? Nesses espaços, né? Nos grupos, né? Ou nos grupos maiores mesmo, né? O coletivo de adolescentes, de jovens, o coletivo feminino da igreja, falar sobre esses assuntos, deixar pessoas de referência, líderes de referências para discipular, para acompanhar de perto, para identificar quem possa estar enfrentando esse tipo de violência. E não só dar o suporte espiritual, mas também dar aí as orientações legais necessárias para que essas pessoas possam superar, né, enfrentar essa violência, né, e, assim, e tendo aí próximo, né, a igreja, assim, não, a minha igreja, ela está comigo, nós de fato somos um, né, eu tenho um suporte, e assim, e para além de falar com as mulheres, é preciso orar e sensibilizar os homens da igreja, né, que lugar esse homem tem na sua família, né, como pai que está aí criando seus filhos no caminho do Senhor, ensinando o seu filho, aí eu acho que é o processo, né, de desconstrução dessa questão do machismo, né, de ensinar, né, valores como respeito à mulher. Eu acho que isso começa isso também faz parte da educação cristã, faz parte da educação no contexto familiar, né? Então, assim, a igreja também tem esse papel, né? Dos pastores usarem seus púlpitos para poder orientar as suas ovelhas nesse aspecto, né? A gente não pode esquecer que nós somos espirituais, somos cristãos, professamos a nossa fé em Cristo, mas nós estamos na terra e nós estamos sujeitos a diversas tribulações. A violência é uma tribulação que alguma mulher, que alguém na igreja pode estar vivenciando. Então, nós precisamos não só nos calçarmos, né, nos vestirmos de armaduras espirituais, mas também termos também sabedoria e estratégias de como nos posicionar de forma correta diante de situações como essa. É a mensagem que eu gostaria de deixar aí como uma reflexão para nós, né, como cristãos. Isso aí. É isso que você falou, nós já precisamos, né, retomar, digamos assim, né, ou relembrar a nossa função de profetas, né? Porque o profeta, ele denuncia as opressões, né, as desigualdades, e a gente precisa lembrar que a igreja tem também, como você disse, essa função, né, de no seu púlpito, nos seus espaços coletivos, né, estar aí denunciando, problematizando essas questões junto às mulheres e também junto aos homens também, que é muito importante, né? E antes da gente ir lá, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Tudo bem. Não, a gente está caminhando já para o final da nossa live, né? Mas antes da gente fazer aqui as nossas considerações finais, né? Queria destacar aqui a participação da Fátima Batalha. Parabéns pela discussão de temática tão relevante. Fátima, um beijo para você, que bom que você está participando. A Fátima foi membro da nossa igreja, né? E está participando obrigada, aqui com a gente. O Caio Fonseca fala, Thaisa, parabéns pela live. Enfim, todo mundo, ótimo tema. Gente, muito obrigada pelos comentários aqui de vocês na nossa live. E eu quero lembrar, né, a você que está nos assistindo, que amanhã tem Sextou na Barão, né, com o estudo do livro de Marcos, e também um bate-papo com o pastor Niemias, da Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio. Então, amanhã, às 8 horas da noite, temos aí o Sextou na Barão. Não perca esse estudo edificante, entrevistas muito bacanas do nosso pastor Novaes. Então, fique com a gente aí na sexta-feira,
no Sextou na Barão. E agora, Thaisa, eu vou passar para você dar suas considerações finais. E nós temos aí um desafio para você, mulher que está nos assistindo. Mas antes eu vou passar a palavra para a Thaisa para deixar uma palavra, fazer uma consideração final, antes da gente terminar aqui. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao convite, por poder estar aí compartilhando com vocês um pouquinho desse tema. Quem quiser, né, conversar um pouco mais sobre isso, eu deixo à disposição de vocês aí o meu contato, né, o meu e-mail, que é Thaisa, T-A-I-Z-A, igual está aparecendo aí no vídeo de vocês, @gmail.com. Vocês podem também me encontrar nas redes sociais, né, no Instagram. Meu Instagram é @ThaisaRFerreira. Pode me seguir, lá eu também compartilho alguns conteúdos relacionados não só à violência contra a mulher, mas também com relação ao cyberbullying, outros temas. Lá também eu tenho feito algumas lives com temas diversos. Na semana que vem eu vou estar falando sobre cancelamento social na internet. Então, quem estiver interessado sobre esse tema pode estar compartilhando. Eu quero agradecer também, porque assim, eu sou membra da Catedral Metodista Ebenezer Church em Mesquita, né? Se meus bispos estiverem assistindo, o bispo Sérgio Nonato, Luciana, um abraço para eles, um abraço para as irmãs da minha igreja que estiverem assistindo também, minhas amigas, minha família, que eu compartilhei também o link do vídeo, agradecer por esse momento e dizer, né, se você, mulher, você, jovem, que está vivenciando algum tipo de violência, o sofrimento emocional, procure um amigo da sua confiança, procure o seu líder, não sofra sozinha. Sabe? A gente disponibilizou aqui algumas possibilidades de canais, né, tanto para orientação quanto para denúncia, mas busque também a sua referência, né, o seu líder espiritual para te dar o suporte que você precisa, né? Não pense que você vai ser julgada, pelo contrário, né? Se você se separa de alguma coisa, peça perdão ao Senhor e Ele vai te justificar. Mas aqui a gente está falando de uma violência. E quando a gente sofre violência, nós não somos culpados dela. Aquele que cometeu aquela violência contra nós, ele vai ser ele que é o culpado, né? Então, assim, nós temos sim um justo juiz, mas o Senhor deixou à nossa disposição aqui leis na terra. Então, a gente pode acessar essas leis também. Então, assim, não se sinta sozinha, busque apoio, né? Na igreja de vocês têm aí a Érica, que é uma profissional, uma assistente social que trabalha, né, num centro de referência especializado, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. Procure pessoas que você saiba que pode te dar a ação correta, mas não se cale, não fique sozinha. E, para fechar, queríamos fazer um desafio, não é isso, Érica? Com todos os homens também que estão participando, agradecer a presença deles, que é o seguinte, existe uma campanha chamada de Sinal Vermelho. Nessa campanha, você faz esse símbolo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Você faz um X na sua mão, com um batom vermelho. Então, mulher, você que está vivenciando um relacionamento abusivo, está sofrendo violência na sua casa, você faz esse sinal, um X, né, com batom vermelho. Você pode procurar a farmácia mais próxima da sua casa e que aquele atendente de farmácia, o farmacêutico, ele, ao ver esse símbolo na sua mão, ele imediatamente vai ligar para a polícia militar do território onde você mora e ele vai acionar a polícia e a pessoa, isso se você tiver com com a pessoa que está praticando a violência contra você, ok? E essa pessoa vai ser direcionada para a delegacia e ali você vai receber um primeiro acolhimento desse profissional da farmácia. Então, é uma campanha que ela é nacional e, assim, como nós somos cristãos e nós denunciamos o pecado, eu quero convidar a vocês a fazerem na sua casa aí, faça um X na sua mão com batom vermelho, tire uma foto, faça uma selfie, poste nas suas redes sociais e coloque as seguintes hashtags. Coloque uma hashtag, né? Qual é a hashtag da igreja, Érica? Olha, você pode marcar a igreja, @IBBToficial, né?
e você pode colocar hashtag sinal vermelho, hashtag diga não à violência, ou violência é pecado. Marca a gente lá, porque a gente vai postar nas nossas redes sociais da igreja aí o seu apoio à campanha Sinal Vermelho. E diz lá na mensagem, ó, assisti a live Violência Digital contra a Mulher da igreja, IBBT. Vai ser muito legal a gente fazer esse movimento. E é importante incluir essa hashtag, né? Que violência é pecado. Então, que nós possamos fazer a nossa parte como filhos de Deus, né? E propagar também mensagens, né? Não só de orientação, mas de boas novas e acolher aqueles que estão sofrendo. Essa também é a nossa função aqui na Terra. Mais uma vez, muito obrigada, tá, Érica? Olha, Thaisa, nós te agradecemos a sua participação. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por essa live tão gostosa, essa conversa tão legal, com tantas informações assim que nos enriquecem, nos edificam. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe o seu ministério na sua igreja, também a sua trajetória, né, enquanto acadêmica, enquanto profissional, né, que a gente possa continuar, como você falou, através da nossa profissão, da nossa produção, né, de conhecimento, nós possamos abençoar outras mulheres, né, que você possa continuar abençoando outras mulheres, adolescentes, enfim, né, com a sua produção, para que essas mulheres, esses adolescentes, eles possam também conhecer o amor de Deus, né, através dessa nossa, digamos, militância, né, pelo fim da violência, né, por uma vida digna, né, uma vida plena, né, sem a violência, seja ela digital ou não. Né? Então, Thaisa, muito obrigada mesmo pela sua participação. Espero que venham outras lives aí. E, gente, sigam a Thaisa no Instagram, porque as lives que ela faz são maravilhosas, sensacionais. Ela tem um projeto muito legal, né, de lives. São semanais, né, agora, né, Thaisa? São. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, tem live lá no meu IG. Então, todos estão convidadas para seguir, compartilhar. Então, assim, ó, mulher, você é escolhida de Deus, o Senhor te ama, Ele tem um projeto muito lindo na sua vida, você é muito especial. Então, assim, se valorize, se ame, porque você é templo do Espírito Santo. Então, essa é a minha mensagem para você, mulher, que está assistindo aqui. E obrigada a todos. Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Thaisa, muito obrigada. E muito obrigada a você que participou da nossa live. Então, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. E até amanhã no Sextou da Barão. Gente, muito obrigada. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau.